Os pássaros, amplamente reconhecidos e populares, pertencem a uma das espécies animais com as populações mais extensas e abrangentes em todo o planeta. Apresentam uma diversidade imensa, com exemplares encontrados em variados locais. Diante dessa vasta e grandiosa população, é possível imaginar a existência dos mais diversos tipos de aves, assim como dos ninhos mais incríveis construídos por elas. No vídeo de hoje, destacaremos os 10 ninhos de pássaros mais surpreendentes do mundo. Esta lista reúne algumas das melhores e mais criativas moradias construídas por essas aves, revelando um aspecto impressionante da natureza, bem como a engenhosidade e criatividade envolvidas na arte de construir. Dito isso, sem mais delongas, convidamos você a assistir ao vídeo. O tecelão-baia é reconhecido pelos intrincados ninhos que constrói. Esta espécie de pássaro, conhecida como tecelão-baía, demonstra grande inteligência e utiliza um método de construção único e distintivo, o que é fascinante de observar. Encontrados em todo o subcontinente indiano e no sudeste da Ásia, essas aves constroem ninhos que se assemelham a balões invertidos, com uma entrada tubular na parte inferior. Os ninhos são confeccionados com folhas de palmeiras, gramíneas e outras plantas, cada uma com comprimento variando entre 20 e 60 centímetros. Essas estruturas são verdadeiras obras de arte, porém, assim como qualquer trabalho bem executado, demandam muita dedicação e tempo. O processo de construção desses ninhos apresenta peculiaridades que o tornam ainda mais interessante. Surpreendentemente, é o macho da espécie que constrói esses ninhos. O processo é dividido em duas fases. Na primeira, que dura aproximadamente uma semana, o macho constrói apenas uma parte do ninho. Em seguida, ele exibe seu trabalho para uma fêmea, batendo as asas e produzindo ruídos enquanto paira ao redor do ninho. Posteriormente, a fêmea inspeciona o ninho e, se aprovar o design e a localização, aceitará o macho como parceiro. Somente após esse processo é que o macho completa o ninho, adicionando o túnel de entrada, o que pode levar até 18 dias. A complexidade desse comportamento é verdadeiramente notável. O pássaro jardineiro é mais uma espécie de ave que adota um método único e distintivo na construção de seus ninhos. Os machos dessa espécie são verdadeiros artífices, utilizando galhos de árvores para a edificação do ninho. Após a construção, eles iniciam um processo de decoração ao redor, incorporando flores, penas, frutas e outros materiais marcantes ou atrativos. Em alguns casos, até mesmo materiais descartados por humanos, como tampas de garrafas, são utilizados. A regra é clara: quanto mais chamativo, melhor. Isso ocorre porque um ninho colorido e atrativo é mais atraente aos olhos da fêmea, aumentando as chances do macho conquistá-la. Os machos se dedicam ao máximo para garantir que suas exibições estejam sempre em excelentes condições, substituindo itens antigos conforme necessário. Além disso, eles competem com outros machos, organizando suas exibições de maneira a superar seus oponentes e maximizar suas chances de atrair uma parceira. O pássaro alfaiate é uma pequena ave canora originária da Ásia tropical, e sua característica mais notável não é o canto, mas sim a habilidade de costurar, como sugere seu nome. Esta incrível característica é transmitida geneticamente de geração para geração. Essas aves literalmente costuram seus próprios ninhos. O processo de construção do ninho do pássaro alfaiate começa com a fêmea escolhendo folhas adequadas, que precisam ser robustas o suficiente para sustentá-la e os ovos, além de estarem localizadas a uma certa altura. Inicialmente, o pássaro tenta se enrolar dentro de uma folha, e se esta for grande o bastante, o processo de costura se inicia. Caso contrário, ela terá que usar folhas adicionais próximas para construir o ninho ou procurar um local mais adequado. Após encontrar o local ideal, a fêmea do alfaiate começa o trabalho, utilizando os pés para puxar e perfurar as bordas com o bico, funcionando como uma agulha. Ela enfia cuidadosamente fibras de plantas ou teias de aranha nos orifícios, repetindo esse processo dezenas ou até centenas de vezes até que o design do berço esteja completo. O ninho não se desenrola parcialmente devido à aspereza do material da linha utilizada, mas também devido aos complexos padrões de costura. Um ninho pode ter entre 150 a 200 pontos após todo esse processo. Para finalizar, quando a costura está concluída, as aves preenchem o interior do ninho com penas e material vegetal, preparando-o para a incubação dos ovos. É verdadeiramente incrível.
O pica-pau, uma figura bastante conhecida, provavelmente já é familiar para muitos ou, pelo menos, já ouviram falar dele como o personagem principal de um desenho animado de grande sucesso. Essa ave se destaca mundialmente e é reconhecida não apenas por sua presença nesses desenhos, mas também pela risada famosa, inspirada no som real emitido por esses animais. Quando se trata de construção de ninhos, os pica-paus têm a capacidade de utilizar cavidades em cupinzeiros e buracos em barrancos como locais de nidificação. No entanto, na maioria das vezes, essas aves escolhem árvores para construir suas casas. Eles perfuram essas árvores com seus bicos, que são estruturas duras e apropriadas para tal tarefa. Os ninhos são frequentemente elaborados, em muitos casos, são construídos a cada temporada de reprodução. Como já mencionado em casos anteriores, não é um trabalho fácil para os pica-paus, considerando a quantidade de picadas necessárias para abrir um buraco de tamanho adequado na madeira. Por essa razão, muitas vezes preferem escolher árvores mortas, facilitando o processo de perfuração. Vamos agora abordar uma construção de ninhos por parte dos pássaros, que embora possa não ser considerada a melhor, certamente é a maior. Estamos nos referindo aos ninhos elaborados pelo tecelão sociável, ou melhor, pelos tecelões sociáveis, já que, evidentemente, para realizar projetos tão extensos e complexos, são necessários muitos colaboradores. Essas aves constroem estruturas enormes que se assemelham a verdadeiros condomínios dedicados a colônias inteiras. Cada ninho pode acomodar até 100 famílias de tecelões, e existem registros de ninhos que foram ocupados por mais de 100 anos. À distância, esses ninhos podem parecer gigantes pendurados em árvores, mas na realidade, essas estruturas não são tão simples assim. Ao observar a parte inferior do ninho, nota-se várias entradas semelhantes a uma colmeia. Os tecelões sociáveis constroem seus ninhos com grande cuidado, selecionando diferentes materiais com base em sua finalidade. Utilizam galhos grandes para construir o teto do ninho, enquanto os túneis exigem o uso de ervas secas e ramos de palha apontados para a entrada, a fim de proteger os compartimentos de possíveis predadores. O interior dos quartos é revestido com materiais macios, como algodão ou pelo de animais. Essa construção coletiva nos oferece uma valiosa lição sobre a grandiosidade do trabalho em grupo. O abelharuco comum é uma ave presente na Europa, no norte da África e no oeste da Ásia. Sua moradia consiste em um túnel que pode alcançar até 2 metros de comprimento, escavado pelo casal no solo ou em bancos arenosos de rios. Eles necessitam encontrar uma área com solo ou areia macia, mas que também seja resistente o suficiente para evitar desmoronamentos. Para finalizar a construção, o túnel é revestido com folhas ou restos de insetos, e dentro dele são colocados de 5 a 8 ovos durante a fase de reprodução. O ambiente de construção desse ninho é, sem dúvida, algo bastante singular, não é mesmo? As águias americanas, popularmente reconhecidas como símbolos dos Estados Unidos e também chamadas de águias carecas, são aves imponentes que constroem ninhos volumosos feitos de gravetos e galhos dispostos na parte externa, enquanto a parte interna é revestida com folhas e outros materiais macios. O casal de águias americanas colabora na escolha do local para a construção do ninho, optando geralmente por áreas elevadas como montanhas ou grandes árvores. Um detalhe intrigante é a paciência necessária para arrastar galhos em grande quantidade, conforme evidenciado pelo processo de construção. Conhecidos como mergulhões pequenos, essas aves aquáticas são verdadeiramente compactas, não ultrapassando os 25 centímetros de comprimento, como sugere o próprio nome. Eles destacam-se por sua habilidade de nadar com rapidez e mergulhar com extrema facilidade. Dado que essas aves passam a maior parte de suas vidas na água, é natural que seus ninhos sejam construídos nesse ambiente. Os mergulhões pequenos elaboram ninhos flutuantes sobre a água, embora não sejam particularmente robustos. É fascinante observar como esses animais conseguem esconder e camuflar essas estruturas. Os ninhos são cuidadosamente vigiados e protegidos pelos adultos até a eclosão dos ovos. Um detalhe intrigante é que os filhotes, após o nascimento, são capazes de nadar praticamente de imediato. Às vezes, são até mesmo transportados nas costas pelos pais, proporcionando uma verdadeira experiência Goober na natureza. Já discutimos pássaros que constroem ninhos visualmente impressionantes e outros que criam estruturas notavelmente grandes.
Contudo, o que apresentaremos agora merece destaque como um dos construtores mais habilidosos não apenas entre as aves, mas também entre todos os animais construtores no reino animal. O João de Barro, também conhecido como forneiro, é uma ave reconhecida por seu ninho de barro em forma de forno, que inclusive inspira seu nome. Essa espécie é comum em diversas regiões do Brasil e também é símbolo na Argentina, nosso país vizinho. O processo de construção de sua moradia é interessante. O João de Barro aguarda até que ocorra uma chuva na região onde vive, aproveitando a terra molhada para obter o barro necessário. Em seguida, mistura o barro com palha, raízes e outros galhos, formando uma massa que utiliza para construir seu ninho. Após algumas semanas, o ninho seca completamente, tornando-se resistente e sólido. Essa estrutura pode permanecer em boas condições por anos, mesmo em climas adversos. Se estiver apreciando o vídeo, agradecemos se deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Chapinha do Cabo, conhecidos popularmente por esse nome, esses pássaros africanos adotam uma estratégia intrigante para a construção de seus ninhos, centrada na proteção de seus ovos e filhotes. Esses animais constroem estruturas globulares feitas de teias de aranhas e fibras de seda de diversas plantas, apresentando duas aberturas estratégicas. Os ninhos pendentes dessas aves possuem uma abertura verdadeira, escondida para a entrada dos pais pássaros, e outra abertura falsa que fica visível, parecendo a entrada principal, mas, na realidade, conduz cobras e outros predadores a uma câmara cega. Essa estratégia de defesa é simplesmente sensacional. Você já sabia que os pássaros eram capazes de construir estruturas tão interessantes e complexas como essas? Comente qual delas mais chamou sua atenção. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos como esse. Por hoje é só, ficamos por aqui. Esperamos que tenha gostado. Um abraço e até a próxima!